E se a gente pudesse usar a própria lógica para testar a validade de uma ideia sobre Deus? Nesta nossa análise, é exatamente isso que a gente vai explorar. Como os atributos divinos podem funcionar como um critério, sabe? Um critério bem rigoroso para avaliar qualquer crença. Bora mergulhar nessa ideia? Vamos começar com uma pergunta que já vai direto no ponto, testando o limite de muitas crenças. A resposta para isso aqui pode revelar muito, mas muito mesmo, sobre a coerência de um sistema de fé. É um paradoxo, né? Um que muitas doutrinas tentam resolver e hoje a lógica vai ser a nossa bússola. Primeiro de tudo, por que a gente precisa de um critério? Simples, porque quando o assunto é o divino, as ideias podem virar um emaranhado de contradições muito fácil. A gente precisa de uma base firme, de uma ferramenta para encontrar alguma coerência nisso tudo. Se a gente olha para a história, é fácil perceber como a imagem de Deus, muitas vezes, acaba refletindo nós mesmos. Como o texto de A Gênese aponta, atributos bem humanos, ciúme, raiva, vingança, foram projetados na divindade. Isso leva a gente para uma pergunta fundamental. Como é que se distingue uma verdade divina de uma simples projeção das nossas próprias falhas? E tá aqui a ferramenta que a gente vai usar. A ideia é usar os próprios atributos de Deus, como a perfeição e a bondade, como se fosse um filtro lógico. Se uma doutrina ou uma ideia qualquer simplesmente não passa por esse filtro, se ela contradiz a natureza de um ser perfeito, então, pela lógica, ela se mostra inconsistente. Certo. Então, como é que esse filtro funciona? Vamos definir os pilares, os atributos essenciais que um ser supremo teria que ter para ser de fato supremo. O ponto de partida é a perfeição. A lógica diz que um ser perfeito teria que ser eterno e imutável, porque ter um começo ou poder mudar já seria um sinal de imperfeição. Seria onipotente, claro. Mas para nossa análise aqui, dois atributos são cruciais. Ser soberanamente justo e soberanamente bom. Por quê? Porque se desse para imaginar um ser mais justo ou mais bom, então esse ser é que seria Deus. A perfeição não tem meio termo. E aqui tem um ponto fascinante. A ligação que não dá para separar entre justiça e bondade. A ideia é que uma bondade que é infinita não pode existir junto com a menor partícula de injustiça. Se um ser fosse parcial, mesmo que uma única vez, ele não seria soberanamente justo e, por consequência, também não seria soberanamente bom. São como dois lados da mesma moeda da perfeição. Essa citação de A Gênese ilustra isso brilhantemente. Essas qualidades são absolutas. Elas não se misturam. Do mesmo jeito que algo não pode ser totalmente branco e ter uma mancha preta. Um ser infinitamente bom não pode ter nenhum tracinho de maldade. Essa é a base do nosso critério racional. Ok, agora que o nosso critério está bem claro, chegou a hora de colocar à prova. Vamos pegar uma doutrina bem conhecida e ver se ela passa por esse filtro da perfeição. O exemplo que vamos usar, inspirado na análise de O Céu e o Inferno, é aquela concepção tradicional de um inferno com penas eternas e cruéis. Essa ideia foi sendo moldada com o tempo, muitas vezes com base em noções pagãs de deuses e punições que acabaram ecoando e se infiltrando em várias outras crenças ao longo dos séculos. Quando a gente coloca um do lado do outro, o contraste é chocante. De um lado, os atributos que a lógica exige de um ser perfeito, justiça soberana, bondade infinita. Do outro, as características que a gente vê em muitas descrições do inferno, herdadas de visões pagãs: vingança, crueldade, parcialidade. A pergunta é inevitável: como é que essas duas colunas podem coexistir na mesma crença? A fonte descreve esses deuses pagãos como seres movidos por paixões humanas. Eles não apenas punem, eles se vingam, perseguem e, às vezes, até prejudicam inocentes. Isso é o oposto da justiça soberana. É um comportamento reativo, emocional. É, na essência, humano, não divino. Isso traz a gente de volta para a nossa questão central. Um ser que a própria definição de bondade criaria um sistema de crueldade eterna? Um Deus de justiça perfeita usaria a vingança como ferramenta? Passando pelo nosso filtro lógico, a resposta parece ser um sonoro não. A contradição é gritante, parece que não tem como conciliar. Vamos então para a nossa conclusão, para a gente amarrar como essa linha de raciocínio nos oferece uma ferramenta poderosa não só para julgar, mas para compreender. O ponto-chave, então, é o método. É um processo que qualquer um pode usar. Comece com o ideal mais elevado, um ser perfeito. A partir daí, deduza logicamente suas qualidades essenciais, como justiça e bondade.
E use isso como um teste de coerência. Qualquer ideia que não passar nesse teste se mostra, no mínimo, logicamente inconsistente. A conclusão lógica, portanto, é que atribuir a Deus paixões humanas como a raiva, a vingança ou a parcialidade é rebaixá-lo. Se Deus é infinito em todas as perfeições, qualquer doutrina que o diminua, mesmo que um pouquinho, não pode estar de acordo com a verdade segundo essa linha de pensamento. E essa citação final resume tudo perfeitamente. Ela nos deixa com uma pergunta poderosa. Será que a fé e a razão podem e devem andar juntas? Se a gente aplicar esse critério de coerência, não só para a teologia, mas para qualquer sistema de crenças, quantas das nossas ideias mais antigas seriam vistas sob uma nova luz? Fica aí a reflexão.